Olá, colegas e professores da disciplina de Odontologia da Universidade Estadual do Amazonas. Eu sou a Maria Eduarda Normando, componente do Grupo 1, e hoje vamos dar início à videoaula sobre coronavírus. Nesse vídeo abordaremos um pouco mais sobre o que é esse vírus, sobre a sua origem, como ocorre a sua transmissão e também alguns sintomas característicos da doença. Espero que gostem. Aqui estão os professores responsáveis pela disciplina de Introdução e História à Odontologia, professora Miriam Vieira e professor Evandro Bronze, juntamente com os nomes dos componentes do nosso grupo. Daremos início à apresentação com o primeiro tópico, o que é o O coronavírus. coronavírus é um vírus zoonótico, um RNA vírus de ordem Nidovirales, da família Coronaviridae. Essa é uma família de vírus que causa infecções respiratórias em uma variedade de animais, incluindo os mamíferos e as aves, os quais foram isolados pela primeira vez em 1937 e descritos como tal em 1965, em decorrência do seu perfil na microscopia, parecendo uma coroa. Os tipos de coronavírus conhecidos até o momento são alfa-coronavírus, HCoV 2299E, alfa-coronavírus, HCoV NL63, beta-coronavírus, HCoV OC43, beta-coronavírus, HCoV HKU1, SARS-CoV, causador da Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou SARS, MERS-CoV, causador da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, ou MERS. Nos últimos 20 anos, dois deles foram responsáveis por epidemias mais virulentas de Síndrome Respiratória Aguda Grave, SRAG. A epidemia de SARS, que emergiu em Hong Kong em 2003, com letalidade de aproximadamente 10%, e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que emergiu na Arábia Saudita em 2012, com letalidade de cerca de 30%. O novo coronavírus que a gente está conhecendo no momento é o SARS-CoV-2, que está causando essa pandemia. O SARS-CoV de Hong Kong e o MERS-CoV no Oriente Médio foram apenas casos de epidemia. Os coronavírus, no geral, pertencem a uma subfamília chamada Coronaviridae, certo? Da família Coronavírus. O que são esses coronavírus? Eles são vírus que possuem uma única fita de RNA, certo? Eles possuem ali um capsídeo com um formato helicoidal. Eles ganham esse nome devido à característica física que eles apresentam. Que característica é essa? Eles apresentam espículas, certo? Que ao se aglomerarem, se juntarem, acabam dando uma aparência de coroa, tá bom? Então, coroa, eles ganham essa aparência de coroa, do latim corona. Então, aí fica a classificação, a denominação, a nomenclatura, né? Coronavírus. É claro que existem outros tipos de coronavírus, mas esse que a gente está vivendo é um caso somente, né? Os coronavírus, no geral, eles são responsáveis por causar algumas infecções gastrointestinais, tanto em seres humanos como em animais. Então, eles possuem uma grande variedade ali de patologias, né, que eles conseguem causar. Então, agora, prosseguindo, eu quero passar a palavra para a Kessia. Ela vai dar algumas informações sobre o primeiro caso oficial de Covid-19. Pode falar, Kessia. Bom, o primeiro caso da doença foi registrado no dia 1º de dezembro de 2019 em Wuhan, na China. Porém, o primeiro caso só foi reportado no dia 31 de dezembro do mesmo ano. Acredita-se que esse vírus ele tem uma origem zoonótica pelo fato de os primeiros casos serem ligados principalmente ao mercado atacadista de frutos do mar, que também vendia animais vivos. Sabe-se atualmente que houve o processo de transbordamento zoonótico, que acomete a maioria dos vírus, que fez com que o coronavírus,
no caso, que acomete morcegos, passasse também a infectar os seres humanos. Através de estudos, a gente pode concluir que esse processo foi um processo natural, totalmente natural, não induzido pelo homem. Irei passar a palavra para o Lucas novamente, que irá finalizar. Ok. Bom, o último tópico aí, como a gente vê, falando sobre os pangolins, né? O que acontece? Juntamente com os morcegos, né? Os pangolins, eles são os únicos mamíferos conhecidos por serem infectados, né, com cepas, com estruturas muito próximas à do novo coronavírus, tá bom? Então, assim, não existe nenhum estudo que comprove a relação direta dos pangolins com a disseminação da pandemia, tá bom? Não existe nenhum estudo comprovando isso. Mas é claro que existe possibilidades dessa espécie ter contribuído para o surgimento do SARS-CoV-2, né? No caso do novo coronavírus. O que acontece? Existiram estudos, houve estudos aí feitos para analisar essa situação e foram encontradas cepas de coronavírus em alguns pangolins que se assemelhavam muito, demais até, às do novo coronavírus. Então, são especulações que são criadas a respeito do pangolim para que ele tenha contribuído com a disseminação da doença. O que acontece? O comércio internacional desse mamífero, desse animal, ele é proibido. Mas, como a gente sabe, toda proibição, né, tem lá a sua válvula de escape. Nenhuma proibição é totalmente efetiva, né? Então, é claro que vai existir contrabando, vai existir comércio ilegal, tá bom? Por exemplo, na China, para vocês terem uma ideia, é proibido comer pangolins. Por quê? Porque eles são uma espécie ameaçada. Então, eles devem ser preservados. Mas é claro que ainda existem alguns restaurantes que servem os pangolins, certo? Então, assim, em questão do consumo, do comércio ilegal, tudo isso são contribuições e isso só fortifica mais ainda a hipótese de que esse mamífero é responsável também para a disseminação da Covid-19. Olá, meu nome é Maria Carolina. Bom, eu vou discorrer agora um pouco sobre a transmissão do coronavírus. Eu vou falar também sobre o principal meio de transmissão dentro da área da odontologia e depois eu vou trazer alguns gráficos e dados também sobre a transmissão dentro do Brasil e também no Amazonas. E depois eu vou trazer um número de casos fornecido pela Organização Pan-Americana de Saúde, que é a OPAS. Bom, então, primeiramente, como que ocorre a transmissão desse vírus? Bom, a transmissão, ela ocorre de pessoa para pessoa. Acontece por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, aperto de mão. Mas a transmissão também pode ocorrer através do contato com superfícies contaminadas pelo vírus. O vírus pode sobreviver nessas superfícies por várias horas, mas desinfetantes comuns podem matá-lo. Por isso tem que ter todos os cuidados de lavar as superfícies adequadamente, usar o álcool 70 e tudo mais. Bom, mas a transmissão não se limita ao trato respiratório. Na odontologia, o principal meio de transmissão do vírus é o aerossol, que é formado pela peça de mão odontológica de alta velocidade, que contém sangue, saliva e fluidos. A doença pode ser transmitida tanto por pessoas que apresentam sintomas, quanto os assintomáticos, que são as pessoas que não apresentam sintomas. Alguns estudos foram feitos no início do ano para ver a possibilidade de transmissão vertical e transmissão através do leite materno. Porém, ainda é limitada a quantidade de informação sobre o efeito do Covid-19 em mulheres grávidas. Em Portugal, por exemplo, até o mês de abril nasceram 10 recém-nascidos de mães diagnosticadas com Covid-19 e nenhum apresentou resultado positivo. Bom, além disso, mesmo que não haja evidência científica suficiente para afirmar a possibilidade de mães com Covid-19 poderem transmitir o vírus através do leite materno,
considerando os benefícios da amamentação e o fato de transmissão de outros vírus respiratórios ser insignificante através do leite materno, não há indicação para suspender a amamentação nessa fase da pandemia. Então, agora eu vou mostrar alguns dados, né? Como vocês podem ver, aqui tem dados de transmissão no estado do Amazonas. Esses dados foram fornecidos pela Fundação de Vigilância da Saúde e você pode encontrar também no site saude.am.gov dados mais detalhados dessa transmissão aí no estado do Amazonas. Um estudo científico também foi divulgado no dia 31 de julho e mostrou as características da transmissão do coronavírus no Brasil, no início da pandemia. Bom, a pesquisa revela que cada infectado passou o vírus para outras 3 pessoas, que é um índice maior do que países como a Espanha e a Itália, por exemplo. O estudo da Covid-19 no Brasil foi publicado em uma das revistas do grupo Nature, que é um dos mais respeitados do mundo. Os cientistas constataram, por exemplo, que a taxa de transmissão do Brasil no início da pandemia foi de 3,1, ou seja, isso significa que cada infectado transmitiu o coronavírus para mais 3 pessoas. E esse índice é bem maior do que de países como a Espanha, a Itália, o Reino Unido, que tiveram taxas entre 2 e 3. Quando é recomendado, para frear a curva de contágio, é um patamar abaixo de 1. Outro dado que o estudo mostra é que os casos importados de brasileiros que viajaram de fora, 28% desses brasileiros viajaram aos Estados Unidos e 24% viajaram à Itália. Bom, a pesquisa contou com mais de 40 profissionais de 28 entidades, como a Universidade de São Paulo, a Universidade de Oxford e o Imperial College de Londres. A pesquisa também mostra uma característica muito peculiar no Brasil, que é a falta de sintonia de um discurso único entre os governos, que houve essa divergência. Bom, e no enfrentamento da pandemia, outros destaques são as subnotificações e também as desigualdades sociais no Brasil. Por exemplo, ficou verificado uma associação entre o diagnóstico precoce e as classes mais ricas, e também o caso de infecção aguda grave a classes menos favorecidas. Bom, então o texto reforça que o verdadeiro ônus da epidemia em bairros de renda baixa provavelmente foi subestimado, está sendo subestimado, e um dos motivos seria a falta de testes disponíveis e também o baixo percentual de assistência médica nessas áreas. Por fim, tem aqui mais um gráfico, onde o estudo mostra que a curva de reincidência diária do Brasil continua a aumentar. Em entrevista fornecida pelo jornal Gazeta, o infectologista Evaldo Stanislau, do Hospital da Clínica e diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, acredita que o índice de transmissão do Brasil está dentro do esperado. Ele explica que o país vive a manutenção do chamado platô, que seria o período que o país em que os casos de morte se estabilizam e que não é possível prever exatamente mais quanto tempo ficaremos nesse patamar. Bom, então agora eu vou falar sobre o número de casos que foi fornecido pela OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. Está disponível esses dados no site deles e foi atualizado em 22 de setembro de 2020, são dados atuais. E, bom, no mundo houve 31.174.626 casos confirmados e 962.613 mortes. Na região africana, houve 1.152.822 casos confirmados e 24.882 mortes. Na região das Américas, houve 15.665.730 casos confirmados e 531.687 mortes. Já na região europeia, houve 5.274.791 casos confirmados e 230.695 mortes. Na região do Mediterrâneo Oriental, houve 2.243.893 casos confirmados, além de 58.354 mortes. Na região do Pacífico Ocidental, houve 585.899 casos confirmados e 12.758 mortes.
E por fim, na região sudeste asiático, houve 6.250.751 casos confirmados e 104.224 mortes. Então, recapitulando, as formas de transmissão ocorrem por meio do toque do aperto de mão, gotículas de saliva, que seriam tosse, espirro, catarro, objetos e superfícies contaminadas, celulares, brinquedos, maçanetas. E aqui tem um desenho esquemático bem legal, explicando cada forma de transmissão. Agora a gente vai entrar em um tópico que é muito forte, né? Quando a gente fala sobre Covid, muito importante para você saber realmente se você está com a doença, que é a sintomatologia. Quando a gente fala de sintomas do Covid, já vem alguns em mente, né? Como a febre, a tosse seca, a dispneia, né? Que a gente chama de falta de ar, a fadiga, o cansaço. Também tem a perda de paladar ou de olfato, que é bem falada, mesmo só sendo recorrente de 20 a 30% dos casos, como a conjuntivite também. Distúrbios gastrointestinais também são bem comuns, como vômito, náusea, diarreia, que é bem falada. E também tem uns casos que são mais fortes, eu diria, que é assim, emergencialmente ir ao hospital. Que seria, no caso, a dor ou pressão no peito, perda de fala ou movimento. Assim como também tem aqueles casos que são mais parecidos com uma gripe. Algumas pessoas até deixam um pouco de lado a situação do Covid por ser mais parecido com gripe, mas na verdade só vai se preocupar quando realmente já está bem grave. Que no caso seria coriza, nariz entupido, dor de garganta, dor de cabeça, espirro, essas coisas que são mais comuns a uma gripe. Agora a gente vai falar sobre os assintomáticos, que a Lohana vai dar continuidade. Bom dia, eu sou a Lohana e vou falar sobre os assintomáticos. A gente tem o organismo humano e dentro do organismo humano a gente tem o sistema imune. O que é o nosso sistema imune? O sistema imune é o nosso corpo em prol da gente. Ou seja, se eu tenho uma ferida, se eu tô com a garganta inflamada, se eu tô com alguma bactéria, o meu organismo ele vai mandar células para aquele lugar, para essas células combaterem aqueles micro-organismos. Como funciona o vírus? O meu corpo vai reagir de diversas formas enquanto ser humano. Eu posso ser a pessoa mais nova do mundo e ter os piores sinais da doença, os piores sintomas, ou eu posso ser a pessoa mais doente do mundo e ser assintomático, por exemplo. Bom, o que acontece? Acontece que tudo isso está relacionado ao sistema imune da pessoa. Ou seja, são vários fatores que influenciam nisso, além do sistema imune. São os fatores genéticos, os fatores relacionados a doenças pré-existentes no organismo dessa pessoa. Um fato é que determinada parte da população vai sempre ter os piores sintomas, os piores sinais dessa doença. E outro fato é que outra parte dessa população vai ser assintomática, porque isso está relacionado ao sistema imune desses indivíduos, ou seja, aquilo que está relacionado à forma como elas levam a vida dela. O sistema imune dessas pessoas, quando elas contraírem os vírus, eles vão pegar esse vírus, eles vão bloquear qualquer sinal, qualquer sintoma que ele poderia manifestar no corpo daquela pessoa e vão destruir ele, o que acarreta ela ser assintomática. Bom, então, resumindo, é basicamente isso. São vários fatores que vão influenciar para a pessoa ser assintomática, não tendo febre, não tendo gripe, não sendo entubada. E, primeiro de tudo, sistema imunológico, depois as doenças pré-existentes, fatores genéticos e por aí vai. Um detalhe é que, se tu for uma pessoa muito nova, isso também não influencia. Se tu tiver uma saúde ruim, se tu tiver outras doenças, se tu não te cuidar, isso o fato de você ser novo ou não influencia. Por exemplo, aqui no Covid, vários casos de pessoas novas que não tinham doença nenhuma pré-existente morreram, por exemplo, enquanto outros que são bem mais velhos, pessoas de idade que eram consideradas do grupo de risco, sobreviveram ao vírus e foi isso, gente. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Nicole, que ela vai falar um pouquinho de coagulação sanguínea. Então, falando agora sobre os problemas com a coagulação sanguínea, que são bem recorrentes no caso do Covid, esses problemas eles podem gerar tanto problemas cardíacos, como uma trombose hepática, que é justamente a trombose da veia porta, onde
Os coágulos impedem o fluxo do sangue naquela veia, ou então uma embolia pulmonar, que é a mesma coisa, só que em vez de veia vira artéria. A gente vai falar ou uma lesão cerebral. Algumas curiosidades, características que também são relevantes sobre o Covid. E eu vou entrar em um tópico que é muito pouco falado, que no caso são as crianças, porque não são tão comuns os casos em crianças. Na verdade, é uma ideia meio errônea dizer que os casos em crianças são menores do que nos adultos, mas, na verdade, o certo é que eles se manifestam de maneiras diferentes, como se o Covid nas crianças fossem menos... Não menos... Ai, calma. Volta para o início das curiosidades. Tá. Agora a gente vai falar sobre curiosidades que também são importantes sobre o Covid. E eu vou entrar em um tópico que é muito pouco falado, que são as crianças, justamente pelos casos em crianças serem menos recorrentes. É meio errôneo dizer que crianças possuem menos Covid do que adultos, porque crianças fazem menos testes do que adultos. Como as crianças possuem o vírus nas partes das vias aéreas superiores, como garganta, boca, nariz, tudo se manifesta como se fosse uma gripe. Então, seriam sintomas de gripe comum, leve. Nos adultos, as vias aéreas inferiores são afetadas, como o pulmão, aí pode ocorrer pneumonia e coisas que são muito mais características e mais fortes do que uma coisa fraquinha como um resfriado. Então, médicos de outros países, né, como Nova York, Londres, Paris, eles suspeitam que o Covid-19 é responsável pela internação de várias crianças que apresentam quadros inflamatórios multissistêmicos, ou seja, em vários sistemas do corpo, que são raros e se assemelham a uma forma típica da doença de Kawasaki, que é uma inflamação nas paredes de alguns vasos sanguíneos, ou uma síndrome de choque tóxico, que é uma complicação que ela é rara, mas é fatal, de infecções bacterianas, atacando assim as paredes das artérias e podendo provocar uma falência dos órgãos. É interessante também o que eu falei sobre as crianças, sobre um sintoma mais de gripe. Isso também pode ocorrer com as pessoas mesmo, mais velhas, que têm sintomas de Covid, mas mais próximos a uma gripe. As pessoas acabam ignorando um pouco, porque parece uma gripe, e só vão se tocar quando o caso do Covid está bem grave, está realmente, emergencialmente precisando ir ao hospital. Então, é bom a qualquer sinal desse certificar de que você não está com a doença. Outra coisa que a gente vai falar agora é um pouco sobre sequelas. As sequelas do Covid, elas são bem fortes, né? As pessoas ficam com sequelas por muito tempo. Então, alguns estudos médicos, né, vários, na verdade, descreveram outras consequências, não só aquelas que a gente já conhece sobre o Covid, que também são letais, como, por exemplo, os acidentes vasculares cerebrais e os problemas cardíacos. Já os cientistas da Universidade de Medicina lá da China reportaram os casos de pacientes que não só tiveram as sequelas comuns, mas também complicações renais, urinárias, e que precisavam constar depois. Principalmente também problemas nos hormônios sexuais masculinos. Então, quem queria ter filho realmente precisava ficar fazendo um acompanhamento até a melhora, porque depois do Covid adquiriu esse problema. E é isso. Bom, agora nós iremos falar sobre a importância da saúde bucal em meio ao coronavírus e sinalizar alguns cuidados na higiene. Na primeira figura, nós temos um exemplo de higienização efetiva da escova de dente, a qual carrega muitos micro-organismos acumulados na boca e pode ser um meio de transmissão do vírus. A higienização da escova é indispensável. Para isso, você tem que preparar a solução de limpeza. Ela pode ser preparada com 1 colher de sopa de água sanitária e um copo cheio de água filtrada ou fervida. Depois você deixa de molho por 15 minutos e é necessário fazer isso após a cada uso. Além disso, é importante guardar a escova em pé com as cerdas para cima. Também é preciso usar fio dental antes da escovação, que é necessário para a retirada de alimentos e resíduos que ficam entre os dentes. A escovação 3 vezes ao dia também é muito importante, principalmente na região da língua, que é a principal porta de entrada para o novo coronavírus e o seu receptor ACE2. Lembrando também da quantidade de pasta, que deve ser referente ao tamanho de 1 grão de ervilha. Agora eu vou passar para a Luísa concluir esse tópico. Na pandemia do novo coronavírus, diversas substâncias passaram a ser utilizadas como meios de desinfecção e esterilização. Uma dessas substâncias que passou a ter grande importância
foi água oxigenada, também conhecida como peróxido, pode ser utilizada para desinfectar a região oral se colocar uma colher de sopa da água oxigenada com meio copo de água filtrada ou fervida. Aí, caso você não tenha uma escova de dentes, para a realização da escovação, pode-se fazer a utilização de um pano. Quem deve fazer o bochecho com água oxigenada quando se é um profissional que está em contato com outras pessoas contaminadas, possíveis contaminadas, como, por exemplo, os profissionais da área da saúde ou os serviços gerais que trabalham em hospitais, em clínicas que estão atendendo esses doentes. Mas também esse número de utilização da água oxigenada em bochecho pode aumentar caso você esteja com suspeita do corona, manifestando os sintomas ou tenha entrado em contato com alguém que esteja doente. Considerando que os idosos são um dos maiores grupos de risco para o novo coronavírus, e a maior parte deles faz a utilização de prótese, é recomendado a limpeza mais cuidadosa da prótese. Como fazer isso? Deve-se pegar a prótese e escová-la para que haja limpeza dos resíduos maiores, geralmente são visíveis a olho nu, e após isso também colocar a prótese de molho na água oxigenada, como se estivesse fazendo bochecho, colocando meia colher de sopa em um copo com água filtrada ou fervida, para que ela seja desinfectada. O novo coronavírus Covid-19 tem gerado muitas dúvidas pelo mundo. É preciso tomar todo o cuidado possível para não se expor às formas de contaminação, o que inclui cuidados de higiene e evitar lugares muito cheios. Mas o mais importante neste momento é não entrar em pânico e entender exatamente o que está acontecendo. Vamos esclarecer. O novo coronavírus surgiu na China e recebeu esse nome por conta do seu formato, parecido com o de uma coroa. Dos coronavírus conhecidos, a variação chamada de SARS-CoV-19 é a única capaz de provocar uma pandemia como a de agora. Ainda não há vacinas nem remédio contra ele. O vírus se propaga rapidamente pelo ar, expelido por pessoas doentes, ao tossir, espirrar e até com a simples respiração. Também pode estar presente em superfícies como celulares, mesas, maçanetas, teclados e botões. Ele entra no organismo pelas mucosas da boca, do nariz e dos olhos. Por isso, recomenda-se lavar as mãos regularmente até a altura dos pulsos, com água e sabão ou com álcool gel. É bom evitar tocar o rosto, abraçar ou beijar amigos e até apertar as mãos de colegas de trabalho. Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar é essencial para impedir a propagação. A máscara só é útil se você já estiver doente, para não contaminar outras pessoas. Pela natureza do vírus, ele se propaga com facilidade em ambientes muito cheios, daí as notícias de cancelamento e adiamento de eventos, shows e jogos. O melhor a fazer é evitar essas aglomerações, assim como há riscos maiores em transporte público e viagens de avião. Os sintomas são muito semelhantes aos de uma gripe comum: febre, tosse, coriza, dores no corpo e uma sensação de cansaço. Quem apresentar algum desses sintomas deve procurar atendimento médico e ficar isolado. A recomendação de quarentena é, em geral, de 14 dias. A Organização Mundial da Saúde calcula que 80% dos casos do novo coronavírus são brandos, apresentando somente os sintomas comuns de uma gripe sazonal. Mas a atenção deve ser redobrada para infecções em idosos e pessoas com doenças respiratórias ou crônicas, como a diabetes, consideradas num grupo de risco. Como se trata de uma doença nova, ainda há muita desinformação. Não é verdade, por exemplo, que produtos importados da China transmitem o coronavírus, ou que água com limão previna a infecção. O melhor a se fazer é buscar sempre fontes confiáveis. Aí agora, nos 2 próximos slides, as referências que foram base para a nossa pesquisa desse trabalho. E, para concluir, eu passo a palavra à minha colega Maria Eduarda para os agradecimentos finais. Finalizando a videoaula, eu agradeço a todos os colegas que trabalharam todos juntos para a elaboração desse vídeo. Aos professores Miriam e Evandro por nos direcionarem para ampliar nossos conhecimentos sobre esse tema tão importante para a atualidade.
Espero que tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal para apoiar nossa nota, deixem o like e sigam a gente no Instagram.